Bitcoin caindo mais de 30%, estamos diante de uma recessão do criptoativo. E aí fica aquela grande pergunta, será que vale a pena comprar? Ou ainda vai cair mais? É melhor a gente esperar para comprar quando cair mais? Vamos trocar uma ideia sobre isso no vídeo de hoje. Fala pessoal, que está falando é Pedro Guedes, jornalista CNPI, criador do canal no YouTube, e hoje vamos falar sobre o Bitcoin e essa queda de mais de 30%. Será que é na hora de você comprar ou não? É melhor você aguardar um pouquinho mais, né? Então, sem mais delongas, sendo breve, rápido e objetivo, vamos entender o que está acontecendo, tá? Então, primeiramente, a gente for olhar desde a máxima histórica que bateu aqui em 13 de julho de 2025, de lá para cá, a gente vê que o Bitcoin atualmente já caiu 31%. E até o máximo que ele já caiu, a gente vê que chega a 36% de queda. Então, puxando para o patamar atual, 31% aproximadamente. E aí, se a gente pega essa tendência que vem vindo aí nas últimas semanas, a gente vê que essa queda chega de exatamente 30,4%, tá? Assim, para quem está no Bitcoin há mais tempo, vai falar... Cara, eu já vi recessão de 70% do Bitcoin. 30 é fichinha. E de fato, se a gente parar para ver, não sei quem de vocês estava, né, nesse patamar aqui, né? Se é da época de que vocês estavam investindo. Exatamente nesse patamar aqui, 2021, né, eu lembro como se fosse ontem, o Bitcoin, ele chegou a sair, ó, de 383 mil reais e foi buscar lá 79 mil reais. Chegou a cair 80%. Então, acabava que o Bitcoin tinha esse problema de, cara, tem uma volatilidade muito grande. E aí você olhava assim, né, cara, de lá para cá, desses 79 mil, o Bitcoin chegou a subir, cara, 700% aproximadamente. Então, assim, o Bitcoin sempre foi um ativo muito volátil. E quando a gente para ver na situação atual, 30%, que é o que a gente está vivendo no momento, parece até ser fichinha, né? 30% parece ser nada. Só que, cara, 30% é uma queda relevante, é uma queda significativa. E sim, o Bitcoin está numa recessão, tá? Está em mercado de baixa, não tem nem o que se argumentar aqui quanto a isso. O grande ponto que fica está na hora de comprar ou ainda tem mais chão para cair desses 30%? E é o que eu vou te mostrar exatamente agora. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês são exatamente essas barrinhas aqui embaixo. Tá? Vocês podem ver que são as barrinhas de volume, tá? Então notem que em outubro a gente teve algumas barras mais acentuadas de volumes, nessas barras vermelhas. Então, ó, lá no meio de outubro, começo para o meio. Note também que no começo de novembro e agora nesse patamarzinho de novembro, a gente nota barras mais acentuadas vermelhas. Isso mostra um volume vendedor maior. Um volume vendedor maior é uma força vendedora maior. E uma força vendedora maior mostra que a gente está tendo ali mais pessoas vendendo do que comprando. Provavelmente realizando lucro. Isso porque, recentemente, muitas pessoas que têm Bitcoin há mais de 10, 15, 20 anos, que acumularam Bitcoins e agora estão ali multimilionários ou bilionários, até mesmo em dólares, estão realizando a venda dos seus ativos e, consequentemente, é uma quantia realmente significante, faz com que o preço caia. Então, realização de lucro por parte de investidores é o primeiro ponto. Como segundo ponto que eu quero trazer aqui é basicamente o indicador de RSI, que é exatamente esse indicador roxinho que está aqui na tela para vocês. Eu vou deixar só ele para ficar mais claro a visualização. RSI, ou Relative Strength Index, índice de força relativa, vai mostrar para a gente se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Quando ele está aqui mais próximo dos 70 ou acima disso, nesse patamar aqui de verde, como vocês podem ver, mostra que ele está sobrecomprado, ou seja, tem muita gente comprando o ativo, muita gente comprando, tende a ter um preço mais alto. Quando ele está no 30 ou abaixo de 30, a gente percebe que a gente tem ali uma sobrevenda. Sobrevenda mostra que tem mais pessoas vendendo do que comprando. Dessa forma, se a gente parar para ver, deixa eu puxar 2025, o único momento no ano que a gente teve uma sobrevenda igual a essa foi lá em fevereiro de 2025. Agora, simplesmente, eu vou compartilhar com vocês o gráfico de preço e o gráfico de força relativa. Nota que lá em fevereiro, quando chegou nesse patamar, o Bitcoin bateu exatamente os 460 e poucos mil reais, que é um patamar bem próximo do que está agora. E a gente está num índice de sobrevenda muito grande, que é bem parecido com o lá de fevereiro, ou até mesmo parecido com junho 24, no qual o Bitcoin bateu ali 300 e poucos mil reais. Então, se a gente for olhar sobrevenda, o Bitcoin está num patamar muito atrativo para venda. O que eu quero deixar em destaque aqui para vocês. Notem, vou até dar um zoom, que quando a gente para olhar lá em fevereiro de 2025, exatamente aqui nesse ponto vermelho, a gente tem que o Bitcoin estava no patamar de sobrevenda.
e, consequentemente, a cotação estava batendo exatamente os 460 e poucos mil reais. Quando ele vai para a sobrecompra, ele engata, ele não fica na sobrevenda por muito tempo, ele engata chegando aqui em cima. E o patamar de preço aqui são 630 mil reais aproximadamente. A mesma coisa no patamar aqui embaixo, em junho 24. Ó. Notem que em junho 24, a gente tinha ali um patamar de 330 mil, e quando ele engata uma alta para uma sobrecompra aqui em novembro 24, alguns meses depois, a gente vê o Bitcoin batendo ali mais de 600 mil reais. Então, geralmente, quando o Bitcoin está num patamar de sobrevenda abaixo de 30, é um bom patamar para compra. Então, o indicador de força relativa, o RSI, ele já é um indicador que está mostrando que sim, pode ser um bom momento oportuno de compra, dado que a gente não costuma passar grandes períodos com nenhum ativo em sobrevenda. Então, mais um ponto para a gente ficar de olho. O terceiro indicador que eu quero trazer aqui para vocês é o High-Low, tá? High-Low basicamente é um indicador que ele vai mostrar para a gente a tendência de um ativo. Então, quando eu olho o High-Low, deixa eu até ter esse gráfico de volume, quando eu olho o High-Low é um indicador que vai mostrar a tendência, se ele está numa tendência de alta ou de baixa. Quando eu olho para o patamar atual, a gente vê que o Bitcoin está numa tendência de fato de baixa, então tá aqui ó, céu indicando a tendência de baixa. E se você parar para pensar, se o Bitcoin ele sai daquele RSI, do índice de força relativo, e ele aumenta uma compra, né? Engata uma compra maior, a gente tem que podemos sair também de uma tendência de baixa e engatar uma tendência de alta, que é de extrema importância para de fato ele ali começar a dar uma pernada e subir os preços. Então, esse aqui é mais um indicador que eu vejo que o Bitcoin está no patamar de sobrevenda e está numa tendência de baixa. Eu vejo que é uma questão de tempo para ele engatar uma tendência de alta. Agora, partindo para outro indicador, um que já é bem conhecido por vocês é o Fear and Greed Index. Eu vou até tirar o preço do Bitcoin aqui e o volume para até ficar mais visual para vocês. Mas ó, o Fear and Greed Index vai mostrar o índice de medo e ganância. Quanto mais próximo de zero a gente tiver, mais próximo de medo a gente tá. Quanto mais próximo de 100, mais de extrema ganância a gente tá. Se vocês pararem para olhar com calma, vou até colocar um período aqui de 1 ano, a gente tá no índice de 15. Ou seja, a gente tá num patamar ali de muito medo, extremo medo, tá? Que é o patamar de hoje. Ontem era um patamar de 12, mais medo ainda. E se vocês pararem, lá naquela questão de fevereiro, como eu havia dito para vocês, fevereiro, março, a gente chegou exatamente num patamar bem próximo, de ali 17, 15, que foi um patamar de extremo medo. E depois disso só engatou uma tendência de aumento de preço e, consequentemente, as pessoas ficando ali com um ar de ganância melhor, um ar de estar mais tranquilo, digamos assim. O que é meio contraditório, porque, via de regra, nesses momentos de mais medo, de mais pânico, é quando você deveria estar mais disposto, mais propenso a realizar compra. Só que a nossa cabeça leva a gente a cair em tantos vieses que o que acontece é que se você parar para pensar, quando o Bitcoin sobe muito, você diz, cara, agora tá uma boa hora de eu comprar, eu vou comprar, eu quero comprar, tal. E aí você fica naquela de querer comprar e você não compra. E aí antes dele cair muito, você até para e pensa e diz, cara, se o Bitcoin caísse mais, eu compraria. Me diz aqui embaixo nos comentários, você não fica com essa sensação? Cara, se o Bitcoin caísse, se o Bitcoin corrigisse, eu compraria. Aí o Bitcoin vai lá, ele cai 30%, e quando você devia estar mais propenso a realizar uma compra, você chega e fala o quê? Cara, eu acho que caiu muito, talvez ele não volte, eu acho que eu não vou comprar. E aí você acaba tomando a decisão oposta que você deveria tomar. Então, quando era para você comprar, você simplesmente arregou, você amarelou e você não comprou. Eu até entendo que isso é uma coisa da sua cabeça, é uma coisa da sua mente. Então, é muito importante que você entenda o que você está fazendo para não deixar cair nesses vieses mentais e, cara, atrapalha muito o investidor. Tenho certeza que quando o Bitcoin estava batendo aqui um patamar de 650, 660 mil reais, muita gente falou, não, vou esperar ele cair um pouco mais para comprar e tal. Caiu, o cara arregaçou, o cara amarelou, o cara ficou com medo, não comprou. E aí ele fica, não é bem assim, acho que o Bitcoin não sobe mais, tal. Então ele faz todo o oposto do que deveria ser feito. Então não tome uma decisão como essa, use mais o seu racional, menos o emocional nas suas escolhas. E aí o próximo indicador é o múltiplo de Maia. Fica aquela grande pergunta para quem caiu aqui de paraquedas, o que é o múltiplo de Maia? Então ele traz uma definição aqui pra gente bem legal. O múltiplo de Maia foi criado por Tracy Mayer para analisar, que é uma das maneiras de analisar o preço do Bitcoin em contexto histórico. Ele não fala se é para comprar, vender ou segurar. O múltiplo de Maia é um múltiplo que ele pega basicamente o preço corrente do Bitcoin, então eu vou pegar o preço atual do Bitcoin e vou dividir
pela média de 200 dias dos preços do Bitcoin, média móvel. Então o que acontece? Eu vou pegar todos os 200 dias que passaram anterior a hoje, vou somar todos e tirar uma média desses valores. Eu vou pegar o preço de hoje e dividir por essa média. Se o preço de hoje está muito acima da média, talvez não fique tão interessante para a gente comprar. Se está abaixo, se torna mais interessante para comprar. Via de regra, quando você faz uma divisão do preço atual pela média móvel de 200, se dá mais de 1, 1,5, 2, está caro. Se está abaixo de 1, já fica mais atrativo, muito próximo a 1 é algo neutro. Note que o múltiplo de Maia atual é 0,79. Então, a gente está num patamar bem baixo e continua caindo aproximadamente dentro da história do Bitcoin. Isso mostra pra gente que o Bitcoin ali está numa sequência, ele está numa tendência de que, cara, já está caindo para patamares bem atrativos de compra do ativo. Outro indicador que eu quero trazer aqui para vocês também, ele é o MVRV. E o que é o MVRV? Vamos lá. O MVRV é o Market Value to Realized Value. Então eu vou pegar o valor de mercado atual do Bitcoin, vou pegar os Bitcoins existentes e vou multiplicar pelo preço atual. Isso quer dizer, simplesmente o preço atual de quanto vale o Bitcoin como um todo, no geral, o valor de mercado, e vou dividir pelo valor realizado, que é um valor realizado, tá? Basicamente eu vou olhar o preço de todos os bitcoins que foram ali movido pela última vez, tá? Então aqui é mais um indicador que eu quero saber se está caro ou se está barato. Note que nos momentos de picos, nos momentos de intensidade, o MRV chegava ali a aproximadamente 6, a patamares bem elevados, 7, a patamares de 8, 9. Então, isso vai dizer pra gente se o Bitcoin está muito caro ou não. No patamar que a gente está, notem que é um patamar relativamente baixo, a gente está no patamar de 1,1. Então note que a gente está no patamar do Bitcoin que até o próprio MVRV mostra pra gente que pode ser sim uma boa alternativa de compra. E para finalizar, eu quero trazer aqui a Power Law para vocês, que é uma lei de potência, que basicamente a gente vai colocar o Bitcoin dentro dessa tendência aqui. Lembrando que essa tendência está em escala logarítmica, então os gráficos estão ajustados em escala logarítmica. E aqui a gente pode ver basicamente qual seria um preço de resistência do Bitcoin, um preço que ele tem dificuldade de quebrar para cima, que é a linha roxa, um preço de suporte, que é um preço que ele geralmente tem dificuldade de romper para baixo, e uma regressão linear verde ali no meio, que seria basicamente como se fosse uma média, uma regressão ali de toda a curva. E note que a tendência delta do Bitcoin é exatamente permanecer dentro da linha de potência. E no patamar que a gente está, que o patamar está com que o Bitcoin está com 87 mil dólares, a gente já consegue ver que se ainda for cair, a gente ainda tem espaço para cair. Ele não está abaixo do que a gente está ali enxergando na lei da potência. Então sim, ele tem muito espaço para cair, como sim também ele também tem bastante espaço para subir. O ponto é que é um Bitcoin muito diferente daquele Bitcoin que a gente conhecia lá em 2011, 2012, que a gente tinha que ver quem iria aceitar, enfim, a questão das transações e tal. É um cenário bem mais divergente. Então, dentro da Power Law, o Bitcoin ainda encontra sim caminho para cair, ele ainda sim vai conseguir encontrar espaço para cair, ou se caso não, ele deseja corrigir, como ele já corrigiu em momentos anteriores, aqui ou aqui, sem ter que encostar na linha inferior, é possível, é plausível também que isso aqui aconteça. Então, se fosse para determinar uma conclusão aqui sobre o Bitcoin nesse momento, antes de eu te falar, deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante para eu continuar trazendo mais conteúdo como esse. Então vamos lá. A minha conclusão é que acaba que o Fed está tirando liquidez do mercado, isso aumenta a taxa de juros de curto prazo. O Bitcoin agora, mais do que nunca, ele está inserido na economia real, está inserido em ETFs, está inserido em ativos de bolsa. E acaba que o Bitcoin ele se torna um ativo bem mais estável do que era antes. Ele consegue ali participar de uma forma mais madura da economia real e isso, consequentemente, faz com que ele dê uma segurada nessas quedas, porque você também até tem mais investidores investindo no criptoativo. Então isso faz com que tenha uma amenizada nas quedas e não sejam quedas tão bruscas como as que aconteceram antigamente. Então, o meu ponto é que sim, nesses patamares de Power Law, RSI, volume, MVRV, Crypto Fear Index, a gente já consegue entender que o Bitcoin está diante de uma boa oportunidade de você comprar, de aumentar sua posição na carteira. Se você não tem ainda, é válido você começar a estudar, a botar uma tese de ter Bitcoin na sua carteira. Se você já tem, veja se a sua planilha pede que você compre mais Bitcoin, porque se pedir você compra, caso não peça, aí tudo bem, aí você fica de fora, você não compra. Mas aqui, diante do que eu estou vendo, sim, Bitcoin é um ativo de compra nesse momento, é um patamar que eu gosto bastante, de 469 mil dólares, e que realmente vale a pena, ao meu ver, estar alocado
focando, investindo nesse ativo, beleza? Se vocês tenham gostado do vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal. Eu quero saber de vocês. Você está investindo em Bitcoin? Por onde você está investindo? Bota aqui embaixo nos comentários se eu quero entender um pouquinho mais por onde você compra os seus ativos, se você não quer fazer sua autocustódia, beleza? Então, deixa o like, se inscreve no canal. É muito importante produzindo mais conteúdo como esse. É só o começo. Até o próximo vídeo.